Capítulo 5 do livro do profeta Jeremias em Lamentações. Lembra-te, ó Senhor, do que nos tem acontecido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Nós somos órfãos de pai e as nossas mães são como viúvas. Bebemos a nossa água por dinheiro, a nossa madeira é vendida para nós. Os nossos perseguidores estão sobre nossos pescoços, trabalhamos e não temos descanso. Nós estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não são, e nós levamos as suas iniquidades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Conseguimos o nosso pão com perigo de nossas vidas por causa da espada do deserto. A nossa pele se tornou preta como um forno por causa da terrível fome. Eles forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos anciãos não foram reverenciadas. Aos moços eles obrigaram a moer, e as crianças tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não vão à porta. Os moços deixaram a sua música. Cessou o gozo do nosso coração, nossa dança transformou-se em lamentação. A coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso o nosso coração desmaiou para essas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces para sempre. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias para sempre de nós e nos abandonarias por tanto tempo? Converte-nos a ti, ó Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente, tu estás muito enfurecido contra nós. O capítulo 5 do livro de Lamentações vai falar sobre uma confissão do pecado e o arrependimento. Essa é uma oração que Jeremias ele descreve para aplacar a ira do Senhor. Quando nós compreendemos que o Senhor, ele é zeloso e justo em tudo o que ele faz. E quando nós compreendemos que nós causamos a ira do Senhor, muitas vezes pela falta de entendimento, muitas vezes pela falta de compreensão, muitas vezes porque nós negligenciamos o estudo da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar o pecado muito mais rápido. Porque se nós dermos vazão ao pecado, se nós dermos oportunidade ao pecado, ele entra. Ah, mas é fácil o pecado entrar nas nossas vidas? Não, muito pelo contrário. É difícil o pecado entrar na nossa vida quando nós temos conhecimento dele. Porque o Senhor, ele nos dá escape. O Senhor, ele nos dá saídas. E quando nós vamos conseguir sair do pecado? Quando nós estivermos alicerçados nas promessas do Senhor. Quando nós estivermos alicerçados naquilo que é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor é santa. E quando nós entendemos que a vontade do Senhor é santa, é porque o Senhor, ele quer nos ensinar com carinho, com compaixão. Mas muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus, porque a pior situação que nós podemos nos encontrar é quando nós já conhecemos o pecado e nós vamos novamente a ele. Nós precisamos compreender
que só basta uma vez. A gente tem que tirar a lição de uma queda que nós temos ou que outras pessoas têm. Quando nós nos deparamos com isso, nós entendemos o que ele quer dizer com a queda da coroa. O que é perder a coroa? É quando nós estamos no caminho certo, andando na palavra de Deus, conforme o juízo e a justiça de Deus. E quando nós pecamos perante Deus, a nossa coroa é tirada. Então, o que Jeremias ele está colocando no livro de Lamentações são orações e clamores para que Deus possa aplacar a sua ira, para que Deus possa ter misericórdia, para que Deus possa vir com a tua forte mão e ser misericordioso conosco. Porque ninguém quer pecar, ninguém quer errar. Se eu disser a você agora, você quer pecar? Você sente vontade de pecar? Você não tem vontade de pecar, mas é a sua natureza pecaminosa, é a nossa natureza pecaminosa que nos induz ao pecado. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra sangue. Nossa luta, ela é espiritual. Por quê? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos estar totalmente vazios. Vazios de nós mesmos. Vazios das nossas vontades, vazios de tudo aquilo que quer tirar o lugar de Deus nas nossas vidas. Existe um lugar que é só dele. Existe um trono que só ele reina. E Deus, ele precisa reinar nas nossas vidas de forma abundante e única. Porque enquanto Deus não estiver no trono das nossas vidas, nós vamos querer andar para lá e para cá e não vamos achar lugar nenhum. O único lugar que nos preserva a vida, que nos dá abundância de dias, que nos revela e que nos fortalece é a palavra de Deus. O único lugar onde devemos estar é na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas, porque em vão serão os dias sem a presença do Senhor. Precisamos compreender que o céu é tomado à força, e o que é a força é fazer um esforço naquilo que Deus te orientou, naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus te guiou. Portanto, para alguns, Deus dá uma solução e para outros, outra solução. Mas ninguém foge da palavra do Senhor. Aquilo que está escrito, nós vamos viver. Se nós erramos com o Senhor, nós vamos ter que pagar um alto preço. O preço já foi pago na cruz. Aleluias! O preço, ele foi pago na cruz. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento, não há perdão dos pecados. E como eu sei que eu estou arrependida e arrependido? Quando eu deixo de fazer aquilo que eu fazia antes. Jesus, ele sempre pregava: vai e não peques mais. Ele curava e dizia: vai e não peques mais. Vai e não peques. Vai e não peques. E o que é pecar? Pecar é ir contra a palavra de Deus. Pecar é ir contra a vontade de Deus. Pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. Pecado é deixar com que as trevas reinem ao lugar da luz. Pecar é não fazer o que tem que ser feito. Porque Deus, ele nos dá todos os instrumentos. Deus, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos molda. Mas ele quer ver a nossa ação, a nossa atitude. As nossas forças devem ser totalmente voltadas
para glorificar a Deus. Como nós glorificamos a Deus? Através daquilo que nós desejamos, através daquilo que nós queremos, através daquilo que nós somos. Quem nós somos, nós não precisamos esconder de ninguém, porque o Senhor, Ele sabe quem somos nós. Mas Ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidade. O homem não dá oportunidade para nós, mas Deus nos dá. O homem, ele não entende os nossos caminhos, mas Deus entende os nossos caminhos. E por isso nós devemos nos apegar a Ele, porque Ele é o único que entende o nosso caminho. Ele é o único que nos perdoa. Ele é o único que nos sara. Ele é o único que faz a remissão dos nossos pecados. Ele é o único que nos conhece. Ele é o único que tem misericórdia de nós. E é por isso que viver na presença do Senhor é a grande riqueza das nossas vidas. É o que nos vai levar ao caminho da eternidade. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, iluminar a sua mente, que você possa conhecer e ter esse desejo de conhecer a cada dia mais o Senhor, que possamos estar nessa caminhada e que possamos viver a plenitude do Senhor. Que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.